Qual é o primeiro item de escolha de um determinado produto por parte do meu cliente? Além de pensar a marca, pensamos então o tipo de produto que vai ser ofertado ali para o nosso cliente. É o que a gente chama de mix de produto ou cross-selling. Já definido quem é o público, temos que pensar o formato de atendimento. Vai ser um atendimento assistido ou não? Vai ser um autosserviço? Tudo isso muda na hora de expor o produto. A gente já até comentou sobre isso. Se é uma venda assistida, eu tenho que ter a variação de produto, seja modelo, cor e tamanho, mas eu não preciso ter tanta quantidade do mesmo produto dentro da loja. Agora, se é um autosserviço, eu preciso ter uma quantidade maior de produto. Afinal, o cliente mesmo vai se servir ali. Ele vai pegar o produto e se dirigir ao caixa. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, no caso principalmente do autosserviço, é como é que o cliente vai transportar esse produto na loja. É com uma shopping bag, é com um carrinho, enfim. E aí isso vai influenciar também no meu layout. Será que tem circulação suficiente para ele andar com a bolsa dele, mais o shopping bag ou um carrinho? Temos que pensar em tudo isso. Depois a gente define o tipo de exposição e o tipo de equipamento. Depois desse processo feito, a gente vai conseguir definir capacidade de exposição e número de itens que vai ter em cada um dos setores. Que é o que a gente vai ver também nos nossos próximos vídeos. Aqui a gente tem alguns exemplos de loja que pensou muito bem esse mix de produto. E veja como a sinalização é bem feita. Nós temos aí, no caso desse Pets, o setor de gato, safari, aquarismo, e de longe o cliente já consegue perceber isso. Para que tudo ocorra muito bem, foi feito um planejamento, um projeto de tudo isso para que o produto pudesse se adequar bem ao espaço. No dia a dia da loja, nós temos o giro de produto, ou merchandising. O giro de produto representa o ciclo de vida de todos os itens dentro da loja. Onde é que eu coloco o produto assim que ele chega? E depois de algum tempo que ele já está na loja? E depois quando eu preciso fazer a queima dos itens finais desse produto? Isso precisa ser também mapeado e há localizações ideais. Produtos, quando chegam na loja, a gente procura colocá-los nos pontos focais ou nos pontos de atração. Depois, a gente começa a trabalhar os produtos não mais na parede, mas no solo, para dar espaço na parede para novos produtos que estão chegando. Os produtos na parede normalmente são os mais visualizados, então é onde a gente coloca as novidades. Assim, a percepção do cliente fica sempre de que há novidade e frescor naquela marca. Depois que os produtos saíram ali do solo, que eles já estão no final, eu começo a posicionar ele mais para trás na área da minha loja. E deixo na área mais à frente da loja os produtos que são novidades e lançamento. Produtos que chegaram há pouco tempo. Lembra que em layout a gente falou também sobre as áreas sazonais. Aqui também é muito importante essa área. Qual é a área onde eu vou trabalhar o produto da sazonalidade? Produto de Natal, produto do Dia das Mães, produto do Dia dos Pais, enfim. Isso faz parte de uma operação feita com marketing e também compras. A gente vai planilhar tudo isso. E dizer também se ele pertence à curva A, B ou C, se são os produtos de maior giro, giro intermediário ou menos giro. Se é um produto de mais giro, eu tenho que ter um número maior de itens na loja, afinal, ele vai vender muito mais rápido do que os outros. Vamos ver aí nesses exemplos. A gente tem duas imagens do mesmo ângulo da loja em dois momentos diferentes. Veja como a gente percebe o giro, não só a mudança do tipo de produto, mas também de comunicação. O cliente, quando volta na loja, percebe uma nova loja.
e é isso que ele quer. Toda vez que ele retorna, ele quer uma nova experiência de compra. Então, se a gente tem um produto novo, precisa dar uma roupagem nova para a exposição desse novo produto. Senão, o cliente não vai perceber como uma novidade. Vai ter a sensação que é o mesmo produto que sempre esteve lá. Então, por isso dessa importância do giro. O produto chega, vamos procurar destiná-lo para a parede ou para o ponto focal. Depois a gente coloca o produto no solo, em áreas mais à frente da loja, e depois a gente direciona esse produto mais ao fundo. Quando a gente começar a fazer uma remarcação, um markdown, por exemplo, ou começar a vender esse produto com um certo benefício de preço, ou transformar ele em um outro argumento de venda. A gente coloca ele um pouco mais para trás, para que na frente estejam sempre os produtos mais novos. O Visual Merchandising, para poder atender a tudo isso, precisa conhecer todas as técnicas de exposição de produto e de valorização. O que define, então, a forma de exposição parte do foco de marca e o produto que a gente está atendendo. Nesse giro de produto e na comunicação, seja da sazonalidade ou de algum outro evento que tenha na loja, como os próprios lançamentos. O que o cliente precisa ver é o que ele quer consumir, criar o desejo. Em muitos casos, a loja bonita pode reverter em não venda. Produto parado no estoque é investimento parado. Isso não deve acontecer no varejo. A tendência muda, então eu começo a receber outro tipo de produto. E aí vou fazer o quê? Jogar todos os meus móveis fora? A iluminação também contribui para a conservação dos produtos, qualquer um deles, seja produtos alimentícios ou não. Explorar esses itens que me traz mais lucratividade, aumentando assim a rentabilidade total da minha loja.